Sejam bem-vindos ao De Casa Pra Lar. Aqui a gente divide técnicas e formas para transformar, deixar a sua casa com a sua cara sem precisar de reforma. Eu sou a Gabi. E eu sou a Lari. E hoje a gente vai falar 6 dicas para você transformar a sua cozinha e adivinhe, sem precisar de reforma. Porque aqui, meu filho, não tem reforma. O canal é só para você fazer coisas sem reforma mesmo. A ideia são transformações que você que não tá afim e que do mesmo jeito adora ver aqueles programas de transformação, mas você não tá afim de passar por uma reforma agora, tenha instrumentos de fazer alguma coisa e melhorar a tua casa agora. Porque a gente vê muito antes e depois, muita transformação De que quebradeira. vai tudo embora e faz tudo novo, mas a gente consegue sim fazer novos ambientes sem precisar disso. E um dos ambientes que todo mundo pensa que o único jeito de mudar é fazendo uma transformação é a cozinha. Porque a cozinha ela é formada basicamente de bancadas, armários e eletrodomésticos. E fora tudo isso, a maioria dos armários ser sob medida, a gente ainda tem muitas condicionantes, como o ponto de água, que é onde deve ficar a pia, o ponto de esgoto, o ponto do filtro, o ponto do gás. Isso tudo determina muitos espaços. E para você mexer alguma coisa de lugar, aí talvez você precise quebrar alguma coisa. Então, mas significa que você está condicionado a viver naquela cozinha daquele jeito? Não, a gente não acredita nisso. Você tem um instrumento muito poderoso nas mãos, que é a decoração. Ai, meninas, mas a minha cozinha não tem espaço para fazer decoração, porque eu tenho uma bancada muito pequena, já não dá nem para cozinhar direito, imagine pôr decoração. Dá sim para você colocar decoração. A gente vai mostrar hoje essas 6 dicas fáceis e práticas para você colocar na sua cozinha. Quando o assunto é cozinha aqui no escritório, a gente tem basicamente 3 situações com os nossos clientes. O primeiro é aquele cliente que ele comprou um apartamento novo, comprou um apartamento na planta e está recebendo as chaves agora. Então ele vai ser o primeiro morador e vai entrar num apartamento que está peladinho, às vezes nem o piso tem direito. E então a gente vai ter que pensar no projeto do zero mesmo, pensar no piso, nos acabamentos, como vai ser a bancada, como vão ser os móveis, e a gente vai fazer o projeto do zero. Outra situação é o cliente que ele já comprou o apartamento pronto. E quando o apartamento está pronto, já teve um morador antes, normalmente, quase sempre, já tem a cozinha e os armários dos quartos, que as pessoas acabam não levando quando se mudam, porque são armários embutidos. Aí elas ficam no apartamento e você vende junto com isso. Mas tem clientes que já chegam querendo, com a ideia de destruir isso tudo e realmente fazer uma grande reforma e fazer tudo zero, e tá tudo bem. Mas tem outros, que é o nosso terceiro caso, e daí nesse caso também entram os apartamentos alugados, que uma boa parte deles já tem os armários da cozinha também, mas o que acontece? Eles ou não querem investir naquele momento para fazer uma reforma, para fazer uma grande modificação, ou então eles não dão tanta importância para a cozinha. Já está montada, já está pronto, vamos pensar na sala, que é o que importa. Então eles acabam falando pra gente com essas palavras, vai ter que ficar assim, deixa assim e pronto. Se você tá nesse terceiro caso aí dessas pessoas que estão com o apartamento alugado ou com ele já pronto, montado, mesmo que você tenha comprado, saiba que a gente não acredita nisso de vai ter que ficar assim. No mundo da arquitetura de interiores, na decoração, existe uma infinidade, um universo de alternativas e várias formas diferentes da gente trabalhar o espaço. Então, para você ter uma cozinha gostosa, aconchegante, você não precisa necessariamente fazer uma super reforma. E é aqui que a gente vai te ajudar com isso. Isso incomodava muito a gente, de ver aquele apartamento, aquela sala lindinha e aquela cozinha, acho que a palavra é xoxa mesmo. Porque às vezes a cozinha tá até em bom estado, ela tá com os móveis legais, mas é muito comum as pessoas não darem atenção na cozinha e deixarem ela muito funcional e chata. De um jeito meio nhen, mas ela tá funcionando. Então, às vezes, tava todo aquele apartamento bonitinho e aquela cozinha funcionando, ok. Ou a pior situação é quando a gente tinha que condicionar, por exemplo, numa cozinha integrada, a gente tinha que condicionar algumas soluções em função daquela cozinha que já tinha uma informação mais reta, mais clean. E isso não tinha a ver com os clientes, então acabava sendo condicionado o projeto para manter aquela cozinha daquele jeito
E aquilo não tinha nem a ver com os clientes, mas a gente também tentava fugir da cozinha, era uma coisa que não dava muito certo. Então, assim, a gente cansou um pouco disso e começou a ir em busca de soluções, de estratégias da gente mudar uma cozinha sem mudar uma cozinha. Mudar uma cozinha sem ter que trocar os armários sob medidas, tirar aquela pedra que já está ali no melhor formato possível. Então, a gente achou algumas soluções e percebeu que com algumas mudanças certeiras, pontuais, a gente conseguia trocar toda essa linguagem. E na verdade o que você vai precisar mesmo é de informação, que a gente vai te passar um pouco aqui. Você vai ter que ir em busca de referências, que né, na internet está repleto delas, e também de muita criatividade e vontade de você realmente mudar a sua casa. A gente gostou tanto dessas mudanças que a gente encontrou, dessa nossa lista mágica aqui, que eu e a Lari colocamos algumas coisas em prática disso, em duas situações diferentes. Eu comprei um apartamento que era um apartamento mais antigo, já moravam pessoas lá, então algumas coisas já tinham a cozinha e o mobiliário dos quartos, o armário dos quartos. Isso para mim foi até um ponto positivo, porque como eu não tinha nada e eu ia me descapitalizar para comprar o apartamento, eu não ia precisar ter esse investimento inicial. Tenho planos de mexer na cozinha? Tenho. Quando? Eu não sei. Mas eu não queria ficar com ela do jeito que ela tava. Então, com pequenas mudanças, eu troquei um pouquinho a carinha dela. Não transformei totalmente, mas ela já ficou bem mais gostosa para usar. E a Lari, que mora em um apartamento alugado, já entrou com a cozinha pronta, uma cozinha bem bonitinha. O proprietário é arquiteto, a cozinha estava bem funcional, mas estava funcional, ponto. Faltava aquela carinha, então trabalhou com o que dava para trabalhar num apartamento alugado e já fica mais gostosa de usar também. Exatamente. Muitas pessoas têm medo de fazer alguma mudança, alguma transformação na casa, ou porque elas têm medo de gastar muito, esse é o principal, né? Ou porque elas têm medo de fazer alguma mudança que não vai surtir o efeito que elas estavam imaginando, então acabar se frustrando por ter feito alguma coisa que não saiu do jeito que elas esperavam, ou até por acharem que vai ser difícil demais de mexer. E também tem o caso das pessoas que, como eu já comentei, daquela situação 2 dos nossos clientes, que realmente não consideram a cozinha como uma parte integrante da casa, quase como se fosse isso, né? Deixam a cozinha totalmente de lado e pensam, né, focam todas as energias só na sala e no quarto. Não que não deva pensar, realmente são ambientes de muito uso, né, de grande permanência, onde normalmente você recebe suas visitas, não no quarto, né, não sei, mas na sala. Mas são lugares que as pessoas normalmente colocam mais atenção. Mas a cozinha, gente, vocês já escutaram uma frase que diz que a cozinha é o coração da casa? Realmente a gente acredita muito nisso. Porque seja por uma necessidade básica, assim, né, da alimentação, por exemplo, todo mundo precisa comer. Os alimentos estão na cozinha, então a gente vai até a cozinha, frequenta a cozinha diariamente, várias vezes ao dia. Seja por isso, ou seja por a cozinha realmente ser um lugar de encontro, de troca mesmo, né, de afeto. Pessoas vão até a cozinha para praticar um hobby, que é cozinhar. Então tem muita coisa que tá junto com a cozinha ali, que acontece naquele espaço. Então ele não deve de jeito nenhum ser deixado de lado. E a gente vai trazer para vocês aqui as maneiras de vocês deixarem essa cozinha mais gostosa. Isso mesmo, porque a gente pode ver, a gente fala que comer realmente é uma necessidade, a gente vai frequentar a cozinha. Só que não é só uma necessidade, comer também é um prazer que a gente tem na vida. Então, por que não deixar esse espaço mais gostoso para uma coisa que tem não é essa função, mas que ganhou esse espaço na nossa vida. Quando a gente sai com as pessoas, a gente sai num restaurante, sai para comer, as pessoas ficam em volta da mesa. Então vamos cuidar do espaço da cozinha também. Isso aí. Eu, por exemplo, na minha rotina de dia a dia, quando eu tô lá no Rio, o que acontece? O meu marido, ele sai para trabalhar, somos nós dois só, né? Ele sai para trabalhar muito cedo e retorna só à noite. E eu trabalho em home office, então fico em casa o dia inteiro trabalhando tudo. Quando ele chega em casa, já tá mais tarde um pouco. Então o que a gente vai fazer? Vai preparar a janta para comer e daí logo em seguida já se preparar para dormir, porque já tá bem tarde. Então se a gente não usasse desse momento para ter a nossa troca, né, o nosso encontro do dia, talvez a gente tivesse
nem se visse direito durante a semana. Então a gente aproveita desse momento e cria todo um ambiente muito gostoso. A gente abre uma taça de vinho, abre uma garrafa de vinho, toma uma tacinha, come uns queijinhos, vai conversando enquanto a gente tá cozinhando. Não todo dia, né? Mas enfim, só o fato de estarmos juntos ali, cozinhando, conversando, um conta de como foi o dia, o outro conta o que aconteceu. A gente vai tendo uma troca e o ambiente é a cozinha. Então, se eu não tivesse me sentindo bem, tivesse me sentindo à vontade ali naquela cozinha que eu coloquei um carinho especial, talvez essa troca não fosse tão gostosa quanto é todos os dias. É isso mesmo, porque com esses pequenos truques de decoração, a gente consegue transformar a cara desses espaços e a gente sabe que consegue porque a gente já fez isso muitas vezes e você muda completamente. São normalmente soluções com custo-benefício muito bom e a maioria delas você mesmo pode fazer. Quando a gente passa um orçamento de serviço aqui no escritório para os nossos clientes, a gente sempre coloca uma frase assim, que a gente não chama de preço, né? O valor que a gente passa não é um preço simplesmente, ele é um investimento. Como a Gabi falou, a gente confia muito no nosso trabalho e isso porque a gente vê, sempre que a gente entrega um novo projeto, né, a gente vê aquilo se tornando realidade, saindo do papel, a transformação que a arquitetura tem o poder de fazer na vida das pessoas. Então você coloca atenção, coloca carinho no espaço e isso volta para você de várias formas. Então você tem impacto no teu dia a dia, na tua rotina, não só a sua, né, mas a sua família, nas pessoas que vivem aquele espaço. Então, quando a gente falar para vocês aqui essas dicas, esses truques, não pensem nisso como, um gasto extra, para que mexer nisso? Já está pronta a minha cozinha. Pensem sim como um investimento, como uma forma de deixar a cozinha mais agradável e a vida de vocês, a rotina, consequentemente, mais divertida, mais aconchegante, mais alegre. Porque o maior benefício da gente cuidar do nosso espaço é a gente ver essa mudança, o quanto a gente começa a se sentir melhor, o quanto a gente se sente bem ali dentro. E isso às vezes é um pequeno ponto, é um pequeno detalhe que pode mudar até um hábito da nossa rotina, pode transformar o nosso dia inteiro melhor. Então, bora a gente ver esses 6 truques. Vamos dividir a tela com vocês para ir para o nosso primeiro truque, papel de parede. Aqui é a transformação que uma blogueira que a gente segue fez na cozinha dela e a gente achou super legal, até pediu para ela para postar aqui, porque assim, mudar de uma parede branca, de uma parede lisa para um papel de parede, você leva textura para a cozinha. E fora isso, você mostra um cuidado, você mostra que a cozinha é um lugar especial. Aqui é um papel de parede liso, ele é meio emborrachado, então para quem tem dúvida de que vai sujar, de que vai estragar, não estraga, ele é bem emborrachado. Tem como você passar um pano até um pouquinho úmido, né? Tem papéis próprios que aceitam isso. É um papel meio vinilizado, meio vinílico. Então, ele mostra esse cuidado na cozinha e ele é mais lisão, ele imita um linho. E ele fica com esse aspecto mais, não sei se é sofisticado, mas mais gostoso. Com certeza mais aconchegante do que a parede branca. E isso sem tirar a claridade, sem tirar a característica que tinha a cozinha, né? De ser toda mais clara, mas fez isso de uma forma muito mais aconchegante. E a gente tem a segunda opção com o papel de parede, que é o papel de parede tchan. O papel de parede estampado, chamativo, um painel. Quando a gente tem um desenho único numa parede, a gente não chama mais de papel de parede, a gente chama de painel. Então a gente pode dar o papel de protagonista da nossa cozinha para essa parede. Então a gente tá com uma cozinha mais sem graça e a gente só com esse elemento consegue levantar a cozinha. Você tem que estar muito seguro sobre o estilo disso, sobre a tua personalidade, para você conseguir colocar esse elemento tão marcante. Uma alternativa ao papel de parede também são os adesivos. Nesse antes e depois a gente consegue ver a super transformação que dá só de você colocar um elemento novo, né? Então ali tava essa cozinha totalmente vazia, né? Parece que ele no começo tava até quase que
finalizando a obra, ou foi logo antes deles colocarem o adesivo, porque você tira a caixinha ali da tomada, né, pra colocar o adesivo, e daí a diferença que já deu só de colocar, não tem mais nenhum outro elemento, só o adesivo e já mudou completamente. Não se prendam aqui nos exemplos que a gente tá dando ao estilo, tá? Se você achou, não é muito meu estilo, não curto muito, tem uma infinidade de opções que você pode escolher, as que você goste mais, mas veja realmente os efeitos que cada item que a gente vai passar aqui causa no ambiente. Esse aqui é o exemplo de uma cliente nossa. Ela tem um apartamento alugado e ela gosta muito de ficar na cozinha. Ela cozinha, ela faz pães, tudo, então ela gosta mesmo de estar nesse ambiente. Ela escolheu os móveis, mesmo sendo um apartamento alugado, ela pôde escolher esses móveis, então ela acabou escolhendo os armários pretos, porque ela queria esse contraste, queria uma cozinha preto e branca, porque ela via referências e achava sempre muito bonitinho. Mas, quando ela colocou ali, ela viu que só os armários não deram essa cara que ela queria, tava sem graça ainda. E então, o que a gente deu de sugestão para ela? Trabalhar com o adesivo, mas só com aquelas faixinhas, trabalhando ali com umas na vertical, umas na horizontal. O legal foi que ela mesma cortou e colou esses adesivos, então foi super simples de fazer e deu outra cara para a cozinha. Ela diz que ama o espaço, que todo mundo que vai lá super elogia, e foi, gente, uma besteirinha que ela fez e que já mudou completamente. E aqui a gente já pode falar eu não tenho espaço para fazer decoração. Então, olha isso daqui o que a gente fez. E assim, muito barato, porque ela não gastou nenhum adesivo inteiro para colocar nessa parede, comprou um rolo de adesivo e foi recortando. Muito barato. Mudou a cozinha completamente. Ela acabou adesivando aqui também essa lateral do fogão e esse fundo da pia aqui de preto também. Mas você tem uma transformação completa na cozinha com adesivos, com fitinhas de adesivo. Então, para quem tem essa preocupação também, se não sabe se o adesivo funciona, se pode colocar perto da pia, tá aí a prova. A gente conversou com ela também depois de bastante tempo que ela já tinha feito essa mudança, e ela falou que não tem problema nenhum, tá tudo lá, nunca descolou, nunca deu problema, então é só fazer com os materiais adequados, né, e com cuidado, com capricho, que vai estar sempre muito bonitinho, muito certinho, sem dar dor de cabeça, pelo contrário, só dando alegria. Olha aqui. E o ânimo da gente fazer um pão, como a Lari falou, fazer um pão na primeira ou na segunda, parece bobagem, parece nada, mas já é outra cozinha, já é um espaço mais gostoso de você ficar. Faz muita diferença. E também, com o adesivo ainda, a gente pode abusar da criatividade, pesquisar aí referências que a gente goste e fazer como essa nossa amiga, que é uma cozinha de um apartamento dela. O que ela fez? Ela cortou esses triângulos de adesivo e fez uma brincadeira ali, foi colocando em cada azulejinho eles num sentido e criou esse painel, esse desenho, que tem tudo a ver com ela, que deu uma cara totalmente diferente para a cozinha, porque imagina essa mesma parede só com os azulejinhos brancos. Não ia ser a mesma coisa, né? Então deu muita diferença, ela ficou super feliz. E, enfim, com certeza dava mais alegria, mais ânimo pra ela quando ela tava lá. É outro caso de apartamento alugado, né? Que depois, pra ir embora, era só tirar isso da parede, quem sabe até deixar, porque muitas pessoas podem se apaixonar. E até quem não é apartamento alugado, isso não é uma solução exclusiva de apartamento alugado. Mas assim, eu vou reformar a minha cozinha, mas daqui uns bons anos. Deixa ela mais gostosa agora, pega uma solução legal, porque isso te faz mais feliz, com certeza. Os puxadores foi o que eu fiz na minha cozinha, mudar os puxadores. Vocês não têm ideia, pessoal, da transformação, do poder que os puxadores têm. Então, assim, o que a gente tem que prestar atenção na hora de mudar um puxador? Tem que prestar atenção na furação que tem. Como que a gente mede a furação? A gente abre a porta do armário, vê a distância de centro de parafuso a parafuso. Normalmente, essas medidas são padrões, então a gente encontra muitos modelos com a mesma furação para substituir. Porque hoje a gente tem, não hoje, sempre, existe uma diferença entre o simples e o simplório. O simples é aquilo que tem uma forma mais pura, que não tem tanto desenho. O simplório, ele dá uma impressão de não cuidado.
Ele dá uma impressão de eu escolhi qualquer um. Que ele é o mais batido do mercado, ele é o mais barato, com o acabamento mais nhen. Então, assim, você pode ter um puxador simples, mas o simplório acaba, não é nem não valorizando a tua cozinha, acaba desvalorizando a tua cozinha. Uma coisa legal que a gente viu nessas imagens é que como algumas pequenas mudanças trazem uma super diferença. Então, o que dá pra gente ver que foi feito? Foi trocados os puxadores, né, foram trocados, e ela colocou esse adesivo ali azul nessa parte, provavelmente onde está o fogão. E o que a gente observa? De fazer essas mudanças, com certeza o ânimo ficou tão diferente, né? A forma de cuidar da cozinha ficou tão diferente, porque na imagem de cima dá pra ver que era uma cozinha que estava em uso. Ali naquelas prateleiras tem um monte de copo ali colocado de qualquer jeito, um não combina com o outro, e tava ali só fazendo a função de guardar alguma coisa. Já quando a gente vai para a imagem de baixo, a gente vê que já teve um cuidado muito maior. Colocou um pouquinho de decoração, algumas plantinhas, colocou os potinhos com temperos. E isso foi, acredito que bem natural, assim, porque você vai fazendo uma transformação, você vai vendo a diferença que aquilo dá e vai querendo fazer isso em tudo, né? Uma mudança gera outra, uma vontade gera outra. Aqui uma foto da minha cozinha. Acho sempre que coisa de arquiteto é super bambambam. Mas aqui uma foto da minha cozinha, acho que na semana que eu me mudei, uma coisa assim. E os puxadores que ela tinha aqui. Aqui até a luz tá pendurada. Se a gente ver e reparar, eu acho que é o mesmo daquela imagem anterior. Pois é, né? É bem muito parecido. Similar, né? Porque com certeza é um que tá rodando no mercado aí faz um tempo. O que foi uma das pequenas mudanças, eu pretendo mexer na minha cozinha, não sei quando, eu fiz mais uma mudança, que é a próxima, que a Lari vai falar, não vou dar spoiler, mas assim, o fato de ter trocado os puxadores aqui, eu acabei trocando a iluminação também, mas vamos olhar para essa linha de gavetas, o ter trocado os puxadores já dá outra cara para a cozinha, porque eu troco de um puxador simplório para um puxador simples. O que dá toda essa diferença. Aqui é um item que ele permite uma super transformação no ambiente como um todo, assim. Não é algo tão pontual. É pontual, mas não é tão, tipo, só um detalhezinho. Ele abrange mais, que é o envelopamento. O que acontece? Nesse caso aqui, a gente tinha uma solicitação, era um projeto de um cliente, né? Desse espaço gourmet, que ele queria uma nova cara, um novo ar mais moderno, mais atual para esse espaço que eles usam muito ali da churrasqueira e tudo mais. A cozinha já estava com 13 anos de uso e a gente vê pelas fotos que os móveis estavam impecáveis, então assim, de uma qualidade excelente. E aí, com o que eles passaram pra gente de solicitação de projeto, a gente chegou nesse resultado. Essas são as imagens do projeto, né? Então a gente vê que eles queriam trabalhar com uma madeira mais clara, queriam algo um pouco mais leve, tinha esse contraste com o cinza escuro, mas era para deixar essa pegada mais moderna, mais atual. E realmente aquela madeira escura é maravilhosa, mas não entrava nesse projeto, não se encaixava e não tinha o menor cabimento a gente querer trocar aqueles móveis que estavam intactos, perfeitos há 13 anos e por conta de precisar mudar a cor deles a gente jogar tudo fora, não tinha por que fazer isso. Aqui a gente prova pra vocês que a gente não é contra a reforma. A gente fez uma reforma nessa churrasqueira, fez algumas coisas sob medida, mas a gente também acha que dá pra fazer muita coisa sem reforma e que nem todo mundo precisa de reforma o tempo inteiro. Exatamente. Então a solução que a gente achou foi o envelopamento, que a gente transformou esse armário, dá pra gente ver ali embaixo, né, que ele tava todo nesse madeirado escuro, no cinza, que ali é a imagem como tá do projeto, né, só desse mesmo ângulo, a gente tirou o armário superior, fez umas prateleiras, mas prestem atenção no armário ali, né. E agora, aqui como ficou na vida real, né, não na imagem do projeto, depois que foi feito o envelopamento. Não é questão se ficou mais bonito ou mais feio, tem gente que vai gostar mais da madeira, tem gente que vai gostar mais do cinza, mas a realidade é que não combinava com o estilo do projeto, com a cara que eles queriam agora para aquele ambiente. Então essa foi uma solução que a gente encontrou para manter o armário, que era muito bom, sem gastar tanto fazendo uma super reforma para trocar todos os móveis, mas dando já uma outra cara.
Uma outra cara para o espaço. E aqui a dica extra, que é você trabalhar com duas cores na mesma cozinha. Então, não necessariamente você precisa fazer... Optei por fazer o envelopamento. Não precisa fazer a mesma cor embaixo e em cima. Uma forma que você tem é fazer só um deles. Aqui nessa imagem não é o caso, não é um envelopamento, mas é um projeto que a gente fez que a gente trabalhou com isso de duas cores. Então, é uma forma de você gastar um pouco menos, né? Porque você não vai precisar envelopar todos os móveis. E fica também com uma cozinha com mais personalidade. Fica uma cozinha bem atual, né? Acho que é uma referência que a gente tem e que você tem essa liberdade de trabalhar com mais elementos na mesma cozinha. Um pouco mais inusitada. Fora que você gasta menos no envelopamento, que envelopa metade dos móveis. Aqui também falando de envelopamento. Qual que é a diferença primeiro entre o envelopamento e você adesivar? O envelopamento ele é só uma técnica um pouco diferente, porque é a técnica que usa para envelopar móveis, envelopar automóveis. Vocês não escutaram alto. Envelopar carros, que é aquele adesivo para propaganda, aquele adesivo fosco. Então é a mesma técnica usada, só que com material um pouco diferente para interiores. E o adesivo é um adesivo. Aqui a gente vai mostrar envelopando ou adesivando um outro item da cozinha. Vou mostrar aqui uma sequência de fotos e quero que vocês tentem achar uma relação entre elas. Mais uma. Eu acho que a gente provocando a prestar atenção, acaba sendo mais fácil a gente perceber que todas essas cozinhas são o mesmo lugar, que é o cenário do programa Panelinha da Rita Lobo, que é uma cozinha, é um programa de receitas. E a gente vê que provavelmente a cada temporada a cozinha muda. Mas ela realmente muda? Esse móvel aqui não é o mesmo que esse, só mudando uma coisinha de envelopamento? Aqui essa torre de equipamentos não tá igual nos dois. E essa geladeira? Ela tá igual em todos. Tá igual em todos. Na verdade não tão igual, ela é a mesma geladeira. Exatamente. Mas só o fato da gente envelopar ela, a gente dá outra cara pro espaço. Óbvio que muda, como eu falei, os outros itens de decoração, alguma coisa a mais. Mas olha como só a mudança dela já daria personalidade pro espaço. Então, ela é uma forma fácil, você não precisa envelopar todos os móveis da cozinha. Você envelopa só a geladeira, depois retira e a geladeira vai estar lá intacta. Prontinha pra você explorar a imaginação. Prontinha pra próxima temporada. Pra próxima temporada da sua cozinha. Então essa é muito legal. E sexto item. Por fim, gente. Quais que a gente passou então? O primeiro item foi o papel de parede. Segundo, os adesivos nas paredes. Se a gente for ver, a gente fala muito sobre adesivos. Adesivos nas paredes inteiros ou em pedaços. A gente falou sobre os puxadores. A gente falou sobre envelopamento de móveis, sobre envelopamento de geladeiras. E agora vamos falar de decoração, que faz muita diferença também e é super simples. A gente vai mostrar aqui para vocês como é tranquilo decorar uma cozinha. A primeira coisa que enfeita, que decora qualquer casa, qualquer ambiente são as flores. Elas trazem vida para o ambiente, elas mostram todo um cuidado, né? Porque você não pode deixar a flor ali simplesmente para sempre, que ela vai ficar murcha, vai morrer, vai ficar feio. Então, nesse caso, é melhor não ter do que deixar uma coisa morrendo ali. Mas se você tiver esse cuidado, né, de escolher as flores, de montar um arranjo, colocar num vasinho, e não precisa ter um vaso super mirabolante, lindo, super caro e tal. Você pode usar, gente, pensa no potinho da maionese que acabou ali, o potinho de vidro, tira aquele rótulo, como nessa imagem ali embaixo. Deixa no potinho transparente que vai ficar uma fofurinha, vai fazer muita diferença. Vai ficar lindinho. E dá pra pôr plantas também, né, gente? Não só as flores, como plantas. Aqui a gente fala sobre os utensílios de cozinha. Então, uma coisa útil, decorativa. O que é a ideia?
você pegar os teus utensílios mais bonitinhos também, uma colher de pau, um fouet, às vezes uma peneira, e você colocar dentro de um potinho do lado do fogão. Não um, às vezes dois, dá pra pôr em cima de uma bandeja também, mas você já dá mais um charme para essa cozinha usando de elementos úteis. Você tá usando o utilitário para decorar, que é um dos pontos chave aí na parte que a gente tá decorando a cozinha. Ah, e um cuidado só, né, que tem que ter é de não colocar qualquer utensílio aí nesse vasilho. Nesse vasilho, não. Nesse espaço, porque você tem que deixar alguma coisa que contribua. Você não vai deixar aquela espátula derretida que você esqueceu na frigideira, que tá tudo torta, aqui. Você deixa uma colher de pau mais bonitinha, alguma coisa que esteja num estado um pouco melhor. Aqui, os potes para mantimentos. A gente pode usar eles sim para decorar. Às vezes a gente até gera um espaço no armário, porque a gente vai tirar eles do armário daqueles pacotes de plástico feio e vai deixar eles para fora, às vezes numa prateleirinha suspensa, alguma coisa assim, pra gente decorar e otimizar o espaço. Então aqui tem um exemplo, por exemplo, do pote de macarrão, do macarrão, que no lugar de deixar aquele pacote da Renata cheio de grampo dentro do... Acho que é o típico. Dentro do armário, a gente coloca ele num vaso mais alto, num pote hermético, e ele fica decorando e utilitário para você guardar os mantimentos. Outro ponto, gente, que também tem em praticamente toda a cozinha são as tábuas. Principalmente as de madeira e as de pedra são muito boas para decorar. Você não vai usar para decorar aquela tábua de plástico branca que você usa todo dia para cortar carne, que já tá até meio manchada, cheia de vinco. Não é isso que você vai colocar em cima da tua bancada. Mas as de madeira e as de pedra são muito boas, porque elas, né, a de pedra não fica feia. A de madeira dá um trabalhinho a mais ali, mas você tem formas também de cuidar dessa peça. Ou uma dica, né, um truque que a Gabi estava comentando, que é você usar só de um lado e daí você deixa o outro lado virado. Você corta o teu pão, deixa tudo feio um lado só, mas você deixa a tábua de castigo pra parede e deixa o lado bonito aparecendo. Ó, um truque bom pra você não precisar ter tábua decorativa e a tábua do todo dia. E daí, quanto mais formatos diferentes você tiver, tonalidades diferentes de madeira, até fazendo uma composição, fica muito legal e fica super decorativo. As prateleiras. Prateleira, gente, é o máximo numa cozinha, porque você libera o espaço da bancada e você joga pra cima, tanto utilitário quanto decoração. Aqui a gente já pode abusar um pouco mais da decoração, pra dar uma vida pra essa cozinha. É isso que faz a diferença, na verdade, né? Fazer essa mescla. Então tem muita gente que reclama de prateleira. Ai, não, quero tudo fechado porque junta muito pó. Mas enfim, depende do que você vai colocar ali, né? Se você colocar, ó, tem as plantinhas, tem potes fechados, tem alguns eletrodomésticos, tem uma cestinha ali com alguns mantimentos. Você pode também selecionar alguns itens que você usa realmente todos os dias, que não vai dar nem tempo de pegar pó, que são mais bonitos, mais decoradinhos, para você deixar ali em cima. Então, você vai mesclando um pouco de decoração com utilitário, com planta, e vai transformando tua cozinha, vai deixando ela mais gostosinha, mais aconchegante e mais bonita, né? Se você tem coisas que usa todo dia, uma torradeira bonitinha, uma fruteira, que você coloca fruta em cima da bancada, alguns temperos, você já tem uma prateleira. Você já tem uma prateleira arrumada, organizada com coisa que estava solta e te atrapalhando em cima da bancada. O que mais conta, né, Gabi, é ter cuidado na hora de fazer as escolhas para tua cozinha. Então não é simplesmente uma tábua. É uma tábua que você pode só usar para decorar. Não é simplesmente uma, colher de pau. Mas é uma colher de pau que você possa colocar ali para decorar também, escolher um pote bonitinho. Então, não pense só simplesmente na função e nada mais. Vai pensando em alguns itens com carinho, com cuidado, testando arrumar de um jeito diferente, que com certeza você vai chegar num resultado muito bacana. Você vai ter um pouco mais de trabalho na hora de comprar, porque você vai ter que pensar o que entra, o que não entra, que orna, o que não orna.
Mas na hora de você viver ali, você ter até uma baguncinha nem vai ser tão feio do que se você tivesse tudo errado na tua cozinha. E aqui um inusitado, você colocar, por que não quadros na cozinha, se você tem uma parede lisa, um pedaço que não tem um armário, ou até na prateleira misturado com os utilitários. O quadro mostra esse cuidado e essa atenção por decoração, essa vontade de deixar bonito e gostoso. Aqui a gente mostra também isso um pouco do que a Lari falou, de você deixar exposto o que você tem. E você realmente prestar atenção na hora de comprar. Provavelmente tudo aqui é mais uma foto do cenário, mas assim, muitas coisas que estão aqui, quase tudo, é utilitário. Ela usa as peneiras, as vasilhas, tem vasilha de plástico ali misturado, mas as coisas estão combinando, tem as frutas, tem os utensílios, tudo tá ali para uma função e a função de decorar. Exatamente, e daí abusar da criatividade, né? As tábuas ali nesse caso estão colocadas, dispostas, pregadas na parede. Já ficou outra proposta completamente diferente, como se fosse realmente um adorno da parede, ali, uma decoração para a parede. Então, usar o que você tem com muita criatividade. Isso aí. E aqui uma transformação, assim, um mix de tudo que a gente falou de uma vez só, para vocês verem. Então, a primeira cozinha, provavelmente do jeito que entraram no apartamento, não sei se é um apartamento ou numa casa, e na outra tem envelopamento, tem mudança de puxadores, tem decoração com quadros, tábuas, potes para mantimentos, plantinhas. E se a gente for ver, é o mesmo armário, é o mesmo piso, é a mesma bancada, então o mesmo fogão, o mesmo forninho ou micro-ondas que tá ali em cima, não sei. Então, se a gente fosse partir do princípio do eu só consigo arrumar minha cozinha se eu reformar, ela ia estar igual à imagem 1, não igual à imagem 2. E olha a diferença que deu. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado só, gente, na hora de colocar isso em prática, é que a gente não pode pensar na solução de forma isolada. Você tem que pensar você sempre tem que pensar, vocês vão escutar a gente falando muito, que você tem que pensar no ambiente todo. Então assim, eu decidi, vou dar vida para minha cozinha que tá xoxa com uma parede de lousa, uma parede para riscar com giz. Mas essa tua cozinha, ela é uma cozinha que vai para um lado um pouco mais chiquezinho, que ela é mais bege, tem aqueles vidros meio espelhados. Então, se você colocar a parede de lousa, que é uma coisa que tem uma pegada romântica e meio despojada nessa cozinha que tem esse ar mais clean, talvez fique esquisito, fique com cara de, essa era a cozinha velha, mas esse daqui é o estilo que ela gosta, que é a coisa nova que ela fez. Você não pode desconectar dessa maneira, você tem que pensar num conjunto. Isso, e isso é muito importante. Às vezes, quando a gente tá pensando, quer dizer, não está pensando numa reforma total, né? A gente não pode só pensar de forma isolada ou pensar, a minha cozinha dos sonhos é essa aqui, tem essa cara. Porque a gente não tá pensando numa página em branco, a gente tem que considerar o que já tem ali no ambiente e a gente tem que tirar o melhor proveito possível com aquilo que já tá ali. Naquela última imagem que a gente mostrou pra vocês, da transformação total, talvez se a pessoa fosse construir uma cozinha do zero, aquele não fosse o piso que ela fosse usar, talvez não fosse a bancada que ela fosse colocar, né? Mas ela tirou proveito do que ela tinha. E o mais importante é você entender o que realmente te incomoda e chamar atenção para tantas outras coisas que aquilo vai acabar passando batido e você vai ficar tão feliz, tão empolgado com as coisas que você mudou que você nem vai lembrar mais do que você não gostava tanto assim. E querem começar agora? A gente vai passar um exercício para vocês, na hora que vocês desligarem o computador, o celular, desligarem esse vídeo, vocês fazerem imediatamente. Separe o que você tem de utensílio bonito na tua cozinha, umas colher de pau mais bonitinha, de utensílio desses que a gente usa no fogão. Você vai pegar ou um vidro de maionese, ou um copo um pouquinho mais alto, um potinho para você colocar isso do lado do fogão, junto com alguns temperos que você tenha, que você use, um saleiro ali bonitinho, e dá pra pôr isso em cima de uma tabuinha. Faz só de teste, se você quiser pegar a tábua de pão, desde que esteja suja de um lado só, desde que esteja riscada de um lado só.
Faz como se fosse uma basezinha para isso e deixa isso do lado do fogão. Se quiser, coloca uma plantinha também ou um vasinho com flor. Isso vai dar uma diferença e um toquezinho misturando o utilitário com a decoração. Conta pra gente se isso não vai fazer uma diferença e não vai te dar um ânimo para você fazer o resto. Isso aí. Obrigada, gente, por mais esse vídeo e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.